Primeiro livro de Macabeus, capítulo 7. Luta em duas frentes. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, partiu de Roma e desembarcou com poucos homens numa cidade do litoral. E aí se proclamou rei. Logo que entrou no palácio real dos seus pais, os militares prenderam Antíoco juntamente com Lisias, a fim de apresentá-los a Demétrio. Ao saber do caso, porém, Demétrio disse: Não quero que vocês me mostrem o rosto desses indivíduos. Então mataram os dois, e Demétrio ocupou o trono do seu reino. Alguns indivíduos apostatas e ímpios do povo de Israel, conduzidos por Alcimo, que aspirava ao cargo de sumo sacerdote, se apresentaram e acusaram o seu povo diante do rei, dizendo: Judas e seus irmãos mataram todos os partidários do rei e nos expulsaram de nosso país. Mandem alguém de sua confiança para examinar a devastação que Judas causou a nós e à província do rei. Castigue a todos eles aqueles que os apoiam. O rei escolheu Baquides, um de seus amigos, governador das regiões do outro lado do rio Eufrates, homem importante no reino e da confiança do rei, e mandou com o ímpio Alcimo, confirmado no cargo de sumo sacerdote, dando-lhe ordem para castigar os israelitas. Eles partiram para a Judéia, com grande exército. Baquides mandou alguns mensageiros a Judas e seus irmãos, com falsas propostas de paz. Estes, porém, não deram ouvido às palavras deles, porque perceberam que tinha vindo com muitos soldados. Apesar de tudo, um grupo de escribas se reuniu com Alcimo e Baquides para buscar uma solução justa. Os assideus foram os primeiros israelitas a pedir a paz. Pensavam assim: quem veio com o exército é um sacerdote da descendência de Araão. Ele não nos vai trair. Baquides conversou amigavelmente com eles e até jurou: Nós não vamos fazer nenhum mal, nem a vocês, nem a seus amigos. Os assideus acreditaram neles, porém Alcimo prendeu 60 deles e matou-os no mesmo dia, conforme a passagem da Escritura. Espalharam em volta de Jerusalém os cadáveres e o sangue dos seus devotos, e não havia ninguém para os sepultar. A partir daí, o medo e o pavor tomaram conta do povo. Diziam: eles não têm sinceridade nem honradez. Faltaram à palavra e ao juramento. Baquides saiu de Jerusalém e foi acampar em Betizete. Aí mandou prender muitos homens que tinham passado para o seu lado, e mais alguns dentre o povo. Em seguida, os matou a todos e jogou na cisterna grande. Depois, confiou a região a Alcimo, deixou o exército com ele, a fim de dar-lhe força, e voltou para junto do rei. Alcimo batalhava pelo cargo de sumo sacerdote. Em torno dele reuniram-se todos os agitadores do povo. Conseguiram dominar a Judéia e fizeram estrago enorme em Israel. Judas notou que o mal provocado por Alcimo e seus companheiros entre a gente de Israel era muito maior que o provocado pelos pagãos. Percorreu então todo o território da Judéia, castigando os traidores e impedindo-os de fazer incursões pelo país. Ao ver que Judas e seus companheiros estavam ficando mais fortes e reconhecendo-se incapazes de resistir a eles, Alcimo voltou para o rei e os acusou de muitas maldades. Sem solidariedade não há vitória. Então o rei mandou Nicanor, um dos seus generais mais importantes e inimigo mortal dos israelitas, para exterminar o povo. Nicanor chegou a Jerusalém com um numeroso exército e mandou falsas mensagens de paz a Judas e seus irmãos. Dizia: Não é preciso haver guerra entre mim e vocês. Vou aí com poucos homens para fazer-lhes uma visita de amigo. E foi procurar Judas. Os dois cumprimentaram amavelmente, mas os inimigos estavam preparados para saquear Judas. No entanto,
Judas percebeu que a visita de Nicanor era uma armadilha e ficou com tal medo que não quis tornar a vê-lo. Nicanor também percebeu que suas intenções tinham sido descobertas e partiu para enfrentar Judas. Carfassalama. Tombaram cerca de 500 homens de Nicanor e os outros fugiram para a cidade de Davi. Depois disso, Nicanor subiu ao monte Sião. Alguns sacerdotes e anciãos do povo saíram do templo para cumprimentá-lo cordialmente e mostrar-lhe o holocausto que era oferecido na intenção do rei. Nicanor, porém, caçoou, ridicularizou, cuspiu neles e disse as maiores insolências, e jurou com raiva: se vocês não me entregarem agora mesmo o Judas e seu exército, juro que incendiarei este templo, quando eu voltar vitorioso. E saiu daí furioso. Os sacerdotes entraram no templo, ficaram de pé diante do altar e do santuário, e começaram a clamar a Deus, chorando: Tu escolheste esta casa para que o teu nome fosse invocado sobre ela, para que fosse uma casa de oração e prece para o teu povo. Executa a vingança contra esse indivíduo e seu exército, e eles morram à espada. Lembra-te das blasfêmias deles, e não lhes conceda descanso. Nicanor saiu de Jerusalém e foi acampar em Bet-Horon. Aí veio juntar-se a ele um exército da Síria. Judas acampou em Adasa com 3.000 homens e rezou assim: quando os mensageiros do rei disseram insolências, o teu anjo foi ao acampamento deles e matou 185.000 homens. Da mesma forma, esmaga hoje este exército, que aí está na nossa frente, para que todos fiquem sabendo que Nicanor blasfemou contra o teu templo. Condena-o à medida do mal que ele praticou. Os exércitos se enfrentaram no dia 13 do mês de Adar, e o exército de Nicanor foi derrotado. Ele foi o primeiro a tombar em combate. Os soldados, quando viram que Nicanor tinha caído morto, deixaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante um dia, desde Adasa até perto de Gazara, tocando as trombetas atrás dele, com toque de alarme, de todos os povoados da Judéia, que ficavam próximos. O povo saía e os cercava, de modo que uns se voltavam contra os outros. Dessa forma, caíram todos mortos à espada, sem sobrar nenhum. Recolheram os despojos e fizeram o saque. Cortaram a cabeça e a mão direita de Nicanor, que ele tinha levantado com desprezo, e as levaram para mostrar ao povo em Jerusalém. O povo ficou muito alegre e comemorou esse dia como dia de festa. Resolveram celebrar esta data anualmente, no dia 13 de Adar. Assim, a Judéia ficou tranquila por algum tempo. Os macabeus lutam em duas frentes, contra o exército grego e contra os judeus, partidários da helenização, agora liderados pelo sumo sacerdote Alcimo. Os assideus eram um grupo interessado na independência religiosa. Conseguida esta, eles eram um acordo com o dominador. Judas, porém, sabe que liberdade religiosa sem independência política e econômica nada significa. Todo movimento revolucionário, além dos inimigos externos, deve também enfrentar os inimigos internos, isto é, grupos que se vendem aos inimigos externos, traindo a causa do povo, só para assegurar cargos privilégios. Incapaz de combater diretamente a força popular, o dominador procura primeiro desmontar o movimento revolucionário, tentando prender o líder. Não conseguindo isso, o dominador recorre à repressão, procurando fazer que o povo fique desunido e entregue seus próprios líderes. Diante disso tudo, somente a solidariedade articulada pelas lideranças é capaz de conseguir a vitória, e o povo não deixa de consagrar essas datas como marcos fundamentais de uma nova história.